Oi, meus amados. Hoje estou passando por aqui para deixar uma breve reflexão com vocês sobre família unida, família abençoada. É essa palavra que eu vou deixar com vocês hoje aqui no Café com Mensagem Evangélica. Uma família em conflitos. Hoje eu quero estar falando um pouquinho a respeito de casas onde o pai e a mãe, por que não os filhos, né? Não conseguem chegar em casa no fim do dia, depois de um dia de luta, um dia de trabalho, um dia de escola, e não conseguem sentir paz, ficar, como fala na palavra, no Salmo 128, né? O que agrada a Deus. Então vamos lá. Existem casas onde, infelizmente, o pai não conversa com os filhos não conversam com os pais, a mulher não ama o esposo, ela vai só levando às vezes o relacionamento com a barriga, como a gente fala. Às vezes por causa dos filhos, às vezes por causa dos bens materiais. Abrindo um parênteses, eu já escutei um certo casal, né? A mulher mencionou, ela estava grávida e acho que ela era casada há uns 3, 4 anos. E ela falou, se não fosse pelo meu filho, eu já teria me separado. Ou se não fosse por ter que dividir a casa, eu já teria me separado. E quando dentro de uma casa se vive esse clima de falta de comunicação, falta de união, falta de paz, as pessoas elas já não querem mais voltar para casa no fim do dia, né? É onde os adolescentes preferem ir para casa de um amigo, o pai prefere ir para o bar, a mãe às vezes prefere até ficar trabalhando até mais tarde, ou também ir para casa de uma amiga que voltar para casa. Enfim, a família já não tem esse amor, esse afeto, né, de querer voltar para casa, porque já não se tornou um lar onde existe a união, pode-se ter esse descanso, né, e essa paz necessária depois de um dia de luta. Outra coisa também importante que eu queria mencionar é que para o pai e para a mãe, né, os nossos filhos, eles nunca vão chegar à nossa altura numa conversa, porque eles não têm a nossa idade, lógico, então eles, consequentemente, eles não têm a maturidade que a gente tem, eles não viveram, eles não tiveram as experiências que a gente teve. Então, quando você, pai ou você, mãe, for conversar com seu filho ou filha, quem tem que baixar o nível até eles somos nós, né? Porque a gente consegue entender eles porque a gente já passou por essa fase. Então, a conversa, né? O diálogo, nunca da parte dos filhos e da parte dos pais. Nunca gritar, nunca levantar a voz, né? Tentar ter a mansidão sempre, né? Sempre conversar e não discutir. Eu lembro que quando eu era pequena, meu pai trabalhava numa empresa que ficava longe e a minha mãe às vezes pedia pra gente encontrar ele. E são coisas que a gente não esquece, né? Eu ficava paradinha na frente daquela empresa esperando quando tocava o sino das 5 horas da tarde ele saía. E eu me lembro muito bem que eu vinha de mão dada com ele, da empresa até em casa. E isso para mim era a minha conexão com ele. E meu pai, ele tem uma mania de falar sozinho, né? Ele resolve os problemas falando sozinho. E eu vinha conversando lá embaixo, né, pequenininha, falava, pai, aconteceu isso na escola, aconteceu isso em casa com a Mana, com a minha irmã, ou com o meu irmão, e contava tudo o que tinha acontecido e ele lá em cima resolvendo as coisas dele. Mas, total, chegava em casa, eu chegava feliz, porque eu tinha me aberto com ele, e ele feliz que tinha resolvido os problemas dele. Às vezes
um gesto que você possa fazer, mude uma ação sua, mude a reação do outro, né? Faça a sua parte, né? Como eu sempre falo, né? Toda a resposta nossa está na palavra, né? Se a família, cada um no seu individual, o pai, a mãe e os filhos, estiver alicerçado na palavra, por mais lutas que tiver diária, né? Tudo será resolvido, né? Com amor, né? Esse amor que a gente tem que pedir diante das orações, sempre mais amor, esse amor de Deus, né? Quanto mais amor, mais compreensão, né? Mais união, mais paz. Então comece você, né? A buscar essa mudança, né? Faça um dia, 2 dias, 3 dias, você vê que através da sua mudança as outras pessoas da casa também irão mudar. Para estar concluindo a minha palavra, eu vou ler para vocês o Salmo 128, 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira em roda da tua mesa. Ainda eu deixo como tarefinha para os pais, né? Tá lendo Provérbios 22, 6. E não esqueçam, se vocês gostaram da palavra, deixe seu comentário, o link, o like e compartilhe. Amém?